Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão da semana 1 a 7 de maio. Então fique conosco até o final do vídeo, que tenho certeza que você estará melhor preparado para a sua reunião. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, espero que esteja tudo bem com você, com sua família e que Jeová sempre possa estar abençoando a sua vida. Apenas lembrando, se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sino, faça o seu comentário, compartilhe os vídeos se você puder, não esqueça de deixar o seu like e se você puder e quiser, agora nós temos a opção Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando o canal. Então agora teremos a parte Jó Espiritual, Faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Os vídeos serão passados em sequência. Então, boa reunião a todos. Então podemos iniciar fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de 2 Crônicas, capítulo 17, o versículo 9, que diz assim: Eles começaram a ensinar em Judá, levando consigo o livro da lei de Jeová. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando o povo. Então a pergunta está baseada na Sentinela de 2017, de março, página 20, parágrafo 10 e 11. Então a pergunta é: o que podemos aprender da campanha de ensino organizada por Jeosafá? Então podemos responder da seguinte maneira: bem, percebemos que Jeosafá ele fez uma campanha imensa, para ensinar o povo a respeito de Jeová. E hoje não é diferente. Nós temos a oportunidade de estar no serviço de campo, por participar nele todo mês, nos esforçar para ensinar as pessoas a aprender a respeito da palavra de Deus, por conseguir estudos bíblicos, revisitas. Então a pergunta que surge é: será que nós nos esforçamos? Será que nós oramos a Jeová para que possamos ter a disposição correta? Então, são coisas que nós podemos fazer para mostrar que realmente apoiamos essa campanha mundial organizada por Jeová. Vamos então passar agora para a segunda pergunta da nossa apostila. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então podemos iniciar fazendo a leitura do capítulo 17, o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: Jeová estava com Jeosafá porque ele andava nos caminhos em que Davi, seu antepassado, tinha andado nos tempos antigos, e não buscava os Baalins. Ele buscava o Deus do seu pai e seguia seu mandamento, não as práticas de Israel. Então esse texto ele é muito fácil de entender o porquê Jeová estava com Josafá. Vimos que Josafá andava nos caminhos e seguia os mandamentos de Deus. Então, lição para nós: Josafá ele foi muito abençoado por fazer a vontade de Deus. O seu reino ficou firmemente estabelecido e assim também será a nossa vida. Se fizermos a vontade de Deus, nada irá nos abalar. A nossa vida ficará sempre estabelecida na verdade, pois Deus estará conosco. Ainda no capítulo 17, nós podemos agora fazer a leitura do versículo 6, que diz assim: Ele foi corajoso em seguir os caminhos de Jeová, e até mesmo removeu de Judá os altos sagrados e os postes sagrados. Para fazer a vontade de Deus, Josafá com certeza precisou de coragem, pois lidar com a idolatria não era algo fácil, pois era uma nação que praticava. Mesmo assim, ele fez o que pôde para acabar com a idolatria, sendo reconhecido por sua coragem.
Lição para nós: podemos dizer que para nós fazer a vontade de Jeová, também precisamos de coragem, pois vivemos num mundo igual ou pior do que vivido por Josafá. Mas, com a ajuda de Jeová, podemos ter certeza que também teremos coragem em fazer a sua vontade com a ajuda do Espírito Santo. Então, nada, independente das situações, vai abalar a nossa fé em fazer a vontade de Jeová. Ainda no capítulo 17, podemos agora fazer a leitura do versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: Eles começaram a ensinar em Judá, levando consigo o livro da lei de Jeová. Percorreram todas as cidades de Judá, ensinando o povo. E todos os reinos das terras ao redor de Judá ficaram com medo de Jeová e não lutaram contra Jeosafá. Josafá, ele fez uma campanha para ensinar toda a nação de Judá a temer a Jeová. E o versículo mostra que eles ficaram com medo de Jeová. Mas perceberam o que causou esse medo? O livro da lei de Jeová, a palavra de Deus. Então, a lição para nós. Nós, como cristãos, precisamos deixar que a palavra de Deus tenha exatamente essa função: mexer com as emoções das pessoas. E elas venham a reconhecer a importância de temer e fazer a vontade de Deus. Então, para que isso aconteça, nós precisamos sempre usar a Bíblia, tanto no nosso ministério, bem como no dia a dia, sempre que tivermos oportunidades para isso. Agora, no capítulo 18, nós podemos fazer a leitura do versículo número 1, que diz assim: Josafá teve muitas riquezas e muita glória, mas ele formou uma aliança matrimonial com Acabe. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, lá diz que o orgulho vem antes da queda. Será que foi isso que aconteceu com Josafá? Não sabemos. A única coisa que sabemos de acordo com o versículo era que ele era poderoso, rico e com muita glória. Ele não precisava fazer uma aliança, mas fez. Lição para nós: Deus não condena a riqueza, mas o orgulho e a soberba sim. Então, não deixe que a riqueza ou o poder atrapalhe o seu relacionamento com Jeová, pois tudo é dele, vem dele, e só temos por causa dele. Então, a nossa aliança deve ser sempre com Jeová, nunca com o mundo. Pois isso poderia enfraquecer a nossa fé. Ainda no capítulo 18, vamos fazer agora a leitura do versículo 2, que diz assim: Portanto, depois de alguns anos, foi visitar Acabe em Samaria, e Acabe sacrificou grande quantidade de ovelhas e de bois para ele e para que o estavam com ele, e insistiu que Josafá fosse com ele contra Ramote e Gileade. Quando Josafá foi visitar Acabe, o versículo mostra que Acabe insistiu que Josafá fosse com ele à guerra. E pela insistência, Josafá foi. Lição para nós: na verdade, esse versículo fica um sinal de alerta para nós e também para os jovens. Jovens, não deixe que a insistência de seus amigos atrapalhe o seu amor por Jeová. Irmãos e irmãs, não deixe que a insistência acabe com seu casamento ou com sua amizade com Jeová. Como vimos, a insistência ela tem poder e pode fazer-nos tropeçar. Então, vamos deixar que somente a palavra de Deus oriente a nossa vida e nunca uma amizade prejudicial.
Ainda no capítulo 18, podemos fazer a leitura do versículo 4, que diz assim: Mas Josafá disse ao rei de Israel: Por favor, primeiro procure saber qual é a palavra de Jeová. Após aceitar o convite de Acabe para ir à guerra, Josafá fez questão que Acabe consultasse a Jeová para saber qual era a vontade dele. Lição para nós: essa deve ser sempre o nosso alvo. Em qualquer decisão a ser tomada, grande ou pequena, devemos saber primeiro qual é a vontade de Deus, o que Jeová ele pensa sobre o assunto, para que assim sempre possamos tomar as melhores decisões e ser bem-sucedidos na vida. Ainda no capítulo 18, nós podemos fazer a leitura do versículo de número 7, que diz assim: Então o rei de Israel disse a Josafá: Há mais um homem por meio de quem podemos consultar Jeová, mas eu o odeio, pois ele nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas más. É Micaías, filho de Imlá. No entanto, Josafá disse, o rei não deve dizer uma coisa dessas. Eu percebi nesse versículo que um conselho duro aos nossos ouvidos sempre será para o nosso bem. A raiva de Acabe não era porque Micaías mentia. Ele sempre falava a verdade, mas nunca era aquilo que Acabe queria ouvir. Lição para nós. Você já recebeu um conselho duro que na hora você não concordou muito, mas depois percebeu que era o melhor conselho? Eu creio que todos já passaram por isso. Então fica o alerta. Conselhos duros só vêm, na grande maioria das vezes, de pessoas que nos amam, pois se preocupam com o nosso bem-estar. Então, se receber um conselho assim, não fique chateado. É Jeová usando uma pessoa que lhe ama para te endireitar. Ainda no capítulo 18, podemos fazer a leitura do versículo 33. Capítulo 18, versículo 33, que diz assim: Mas certo homem atirou ao acaso com seu arco e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua cota de malha. Então o rei disse ao condutor do seu carro de guerra: Dê a volta e leve-me para fora da batalha, pois fui gravemente ferido. Acabe, mesmo disfarçado, foi acertado por uma flecha, e no final da batalha, ao pôr do sol, ele morreu. Lição para nós. Embora ele tenha sido acertado ao acaso, com certeza essa flecha ela foi direcionada, pois Acabe não obedeceu a Deus e nem o disfarce o salvou. Meus irmãos, não adianta servir a Deus e ao mundo. Uma hora seremos cobrados por isso. Não adianta se disfarçar para fazer o que é errado. Talvez tendo duas personalidades, sendo uma no salão e outra no mundo. Jeová está observando tudo e uma hora, infelizmente, uma flecha pode nos acertar. Agora, no capítulo 19, nós podemos fazer a leitura do versículo 6, que diz assim: E disse aos juízes: Prestem atenção ao que fazem, pois vocês não julgam para o homem, mas para Jeová, e ele está com vocês quando julgam. Josafá, ele alertou aos juízes como eles deveriam julgar o povo, pois eles estariam julgando para Jeová. Lição para nós. Esse versículo fica um alerta não só para os anciãos, mas também para todos que, de uma forma ou de outra, julga alguém. Nos nossos julgamentos, devemos levar bem a sério o modo justo de Jeová, pois estamos lidando com vidas. Então, sempre coloque o amor e a misericórdia à frente de qualquer decisão.
e Jeová fará o resto. Se fizer dessa forma, tenha certeza que você estará julgando para Jeová da melhor forma possível. Iniciar fazendo Faça Seu Melhor no Ministério, primeira conversa. Na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia. E depois nós estaremos fazendo análise da lição 18 da nossa brochura Melhore. Use informações interessantes. Então vamos para a primeira conversa e podemos iniciá-la assim. Maria, ela diz: olá, vizinha, bom dia. Então Marta, a moradora, responde: bom dia. Maria continua: me chamo Maria e hoje tiramos essa manhã para conversar com nossos vizinhos e amigos a respeito da palavra de Deus. Você possui uma Bíblia? Então Marta, ela diz: sim, na verdade é do meu marido. Maria continua: entendo. Como você se chama? Então Marta agora ela se apresenta. Meu nome é Marta. Maria continua: Marta, você já se perguntou se realmente podemos confiar na Bíblia? Será que ela é útil ou não? O que você acha? Então Marta, ela fala: para mim, a Bíblia é somente um livro antigo. Não sei se ela hoje faz algum efeito, não. Maria diz: obrigado por sua resposta. Na verdade, muitas pessoas pensam assim. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre ela mesma? Veja comigo o livro de Romanos, capítulo 15, o versículo 4. Então, após a leitura, continua assim: percebeu, Marta? O próprio Deus diz que a Bíblia é para nossa instrução e consolo. Tenho certeza que em algum momento de sua vida ela foi útil, mas talvez você não percebeu. Então Marta diz: pode ser. Maria continua: no texto, mostrou que a Bíblia nos dá esperança. Mas que esperança é essa que a Bíblia nos dá para o futuro? Gostaria de retornar aqui no próximo sábado, se você me permitir. Então Marta ela diz: pode vir sim, nesse mesmo horário, para mim está ótimo. Então agora vamos fazer a análise da lição 18. Use informações interessantes. Então, o que deve ser feito? Faça as pessoas pensar sobre o assunto usando informações interessantes para elas. Então, como podemos fazer isso? Então, leve em conta o que as pessoas já sabem, pesquise e medite e mostre a importância do assunto. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar é entender que tipo de informação aquela pessoa ela conhece ou não, ou seja, o que vai chamar a atenção dela para o assunto que você está transmitindo. E uma maneira de fazer isso também é por pesquisar e meditar. Então, prepare bem as informações, se você vai trazer alguma notícia ou ilustrar alguma situação. Tente entender o que vai ser de interessante para a pessoa. Na demonstração, Maria, ao ler o texto, ela focalizou na questão da promessa, naquilo que Jeová fará para o futuro. Então, geralmente é um assunto que interessa os moradores e que também eles querem algo para o futuro. Então, ao explicar o texto, ela conseguiu mostrar para a moradora que aquela promessa de Deus era garantida e deixou uma pergunta para ser respondida na próxima visita, exatamente a respeito da promessa. Então, ela conseguiu usar muito bem a lição número 18, que é use informações interessantes, informação essa que todos desejam saber no nosso ministério. Então, se você está com essa designação, se prepare bem e tenha certeza que você fará uma boa parte.
Dando continuidade, agora nós iremos fazer o discurso que tem o tema Continue positivo, mesmo quando outros não querem ouvir. A fonte de matéria é a Revista Sentinela de 2021, de maio, página 17 e 18, parágrafos do 11 ao 15. Após esse discurso, nós vamos fazer a análise da lição 16, que tem o tema Concentre-se em coisas positivas. Então, podemos iniciar esse discurso assim. Jesus pregou com determinação a palavra de Deus durante 3 anos e meio. Podemos dizer com exatidão que muitas pessoas aceitaram a mensagem, mas a grande maioria rejeitou. E além de rejeitar, o mataram com raiva do seu ministério. Diante disso, surge uma pergunta. Toda essa rejeição mudou a vida ou a trajetória de Jesus? A resposta é não. Jesus veio com um propósito, executou, foi bem-sucedido e terminou sua obra. Outra pergunta. O ministério de Jesus alcançou pessoas depois de sua morte? A resposta, sim. A prova disso é eu e você. Estamos aqui somente por causa do ministério e da vida de Cristo. Mas o que esse exemplo de Jesus nos ensina? Nos ensina que, assim como ele, nós também fomos designados para levar as boas novas de salvação. Assim como ele, teremos a aceitação de poucas pessoas, mas a rejeição de muitos. Assim como ele, faremos o nosso melhor até o fim de nossa vida. Mas, e se por causa da falta de interesse das pessoas pela verdade, você ou eu começar a ficar desanimado e perder a alegria no ministério, o que podemos fazer? A primeira coisa que podemos fazer é mostrar que se importa com as pessoas. Pois às vezes a não aceitação dos moradores está exatamente nesse detalhe: mostrar o quanto eles são importantes para nós e para Deus. Veja o que diz o livro de Filipenses, capítulo 2, o versículo 4. Então, após a leitura do texto, você diz: o apóstolo Paulo estava dizendo que os cristãos deviam reconhecer os dons dos outros e valorizá-lo. E no ministério é essencial que façamos isso, para que as pessoas possam se sentir bem e aceitar a mensagem. E um modo de mostrar interesse é adaptando a sua mensagem com a necessidade do morador. E ele perceba que você se importa com ele. Ao fazer isso, o morador ele se sentirá bem e você ficará contente por ter sido positivo no seu testemunho. Outra forma de mantermos a alegria no ministério é por aceitar a ajuda de outros. Veja comigo o que diz o livro de Provérbios, o capítulo 27, o versículo 17. Então faz a leitura do texto e depois continua. Assim como é preciso um diamante para cortar o outro, nós precisamos de ajuda de pessoas experientes para que possamos ser bem-sucedidos no nosso ministério. O apóstolo Paulo, ele ensinou métodos de pregação a Timóteo e ele foi bem-sucedido. Será que não seria bom trabalharmos com irmãos mais experientes para aprendermos com ele? Peça aos pioneiros de sua congregação se você pode dar um estudo com eles ou se eles podem acompanhar o seu estudo. Observe o modo como fazem e siga o seu exemplo. Tenha certeza que no momento certo você terá um resultado positivo no ministério. Uma outra maneira para que possamos continuar tendo alegria no ministério é fazendo exatamente o que está escrito no livro de Lucas,
o capítulo 11, o versículo 13, parte B. Após a leitura do texto, você continua. A oração é a chave para que o cadeado possa se abrir. Então, ore a Deus, peça a ajuda do Espírito Santo e verá como as portas do ministério abrirá abundantemente e como você terá o prazer e a alegria de fazer esse ministério tão especial que Jeová lhe deu. Então aqui a gente finaliza o nosso discurso e agora podemos fazer a análise da lição 16. Concentre-se em coisas positivas. Então o que você deve fazer? Concentre-se na solução, não no problema. Fale de coisas que encorajem as pessoas. E como pode ser feito isso? Veja o lado bom das pessoas, não fique falando de coisas negativas e use a palavra de Deus. Então percebemos que no discurso o irmão, ele não focou no lado negativo, ele viu as opções positivas para que a alegria no ministério pudesse continuar, e ao fazer isso, ele usou e chamou a atenção para a palavra de Deus, fazendo com que ela fosse o consolo necessário ou a resposta para a nossa pergunta com relação a como ter alegria no ministério. Então, por se fazer assim, podemos dizer que o irmão foi muito bem em sua parte. E se você se preparar bem, também pode ter certeza que você fará um bom discurso. Vamos fazer a lição 44, que tem o tema: será que todos os feriados agradam a Deus? Mas só que hoje nós vamos iniciar lá no ponto 5. Ajude outros a entender sua decisão. Então vamos iniciar fazendo essa breve leitura. Pode ser difícil dizer não quando outros pressionam você a participar de feriados que desagradam a Jeová. Explique sua decisão com respeito e paciência. Para ver um exemplo de como fazer isso, assista o vídeo que tem o tema Seja respeitoso ao explicar no que acredita. É um vídeo muito interessante, tenho certeza que vocês também irão gostar. Depois, dê uma olhadinha nesse vídeo. Vamos fazer agora então a leitura do livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 12, que diz assim: Portanto, todas as coisas que querem que os homens façam a vocês, façam também a eles. De fato, isso é o que a lei e os profetas querem dizer. Então a pergunta: com base nesse texto, será que você deveria tentar obrigar seus parentes a não comemorar certo feriado? Então a resposta é não. Aqui diz que nós devemos fazer para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que elas fizessem para nós. Então nós não gostamos de ser forçados a nada. Levando isso em consideração, nós não devemos forçar ninguém a fazer aquilo que nós achemos ser certo ou errado. O que pode ajudar essas pessoas a tomar a decisão correta pode ser talvez o nosso exemplo, a maneira como nós nos comportamos e lidamos com essas situações. Dessa maneira, com certeza, elas irão perceber o que é certo e o que é errado e pode ser que elas tomem a melhor decisão. A segunda pergunta: como você pode mostrar para a sua família que, apesar de não comemorar com eles certo feriado, isso não quer dizer que você parou de amá-los? Bem, a gente pode tirar o exemplo disso do vídeo, né? Ali a irmã, ela começou a estudar, começou a aprender a respeito do que era certo e o que era errado, e falou para a mãe que ela não iria participar mais de alguns eventos. Então a mãe ela ficou triste, ela comunicou aos familiares que a filha dela estava completamente desorientada
Então, para reverter essa situação e a filha mostrar que ainda amava sua mãe, ela escrevia cartas para que a mãe pudesse entender que ela não tinha mudado e que ainda a amava. E a gente consegue perceber no final do vídeo que a mãe ela já tinha até começado a estudar a palavra de Deus. Então isso mostra que o nosso comportamento com os nossos familiares vai determinar se eles irão entender aquilo que estamos aprendendo ou não. Ponto 6. Jeová quer que sejamos felizes. Jeová quer que a gente passe bons momentos com nossa família e nossos amigos. Então vamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 15, que diz assim: Então eu recomendei a alegria, porque para o homem não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e se alegrar. Isso deve acompanhá-lo ao passo que trabalha arduamente durante os dias da sua vida, que o verdadeiro Deus lhe dá debaixo do sol. Então a pergunta: como esse texto mostra que Jeová quer que sejamos felizes? Bem, então o texto mostrou que, embora nós devemos trabalhar continuamente, arduamente, Jeová ele deseja que sejamos felizes. Logo no início diz que Jeová recomendou a alegria. E no finalzinho fala que devemos nos alegrar. Então, embora nessa vida tenhamos uma vida bastante difícil, com muita labuta, mas mesmo assim Jeová ele deseja que nós sejamos alegres, nós temos oportunidade para isso. Então devemos aproveitá-la para que assim possamos realmente ser felizes. Dando continuidade, Jeová quer que seu povo se divirta e passe bons momentos juntos. Então assista o vídeo Hospitalidade nos Congressos Internacionais, para ver como isso fica bem claro em nossos congressos internacionais. Então, veja o vídeo e depois nós vamos considerar o livro de Gálatas, capítulo 6, o versículo 10. Se você já viu o vídeo, o texto ele diz assim: Então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, a primeira pergunta: será que precisamos participar dos feriados que as pessoas comemoram para poder fazer o bem a outros? Então, a resposta nós podemos tirar do vídeo. Ali no vídeo a gente percebeu que os irmãos fizeram o bem a outros por não participando de feriado, mas dando uma boa recepção. Fizeram vários eventos, várias lembrancinhas, para que os irmãos pudessem se sentir achegados, bem recebidos. Então são formas de se alegrar com os irmãos, para que assim eles possam se sentir bem e também fazer o bem a outros. É claro que existe outras oportunidades. Então, se você tiver uma oportunidade, uma ideia e desejar compartilhar conosco, deixe lá no final do vídeo. A segunda pergunta: o que deixaria você mais feliz? Ser obrigado a dar um presente por causa de um feriado ou dar um presente porque você quer fazer isso? Então a resposta é óbvia, né? Todos nós gostamos de dar e receber presente sem algum tipo de obrigação, mas pelo fato da pessoa ter se lembrado de nós ou nós da pessoa. E quando fazemos isso, com certeza, é bem gratificante, sem pressão, e a gente consegue fazer isso com alegria. A terceira pergunta: muitas testemunhas de Jeová organizam festinhas e dão presente para seus filhos sem precisar de uma data específica. Se você tem filhos, que coisas especiais poderia fazer para eles? Então, se você tiver filhos, o que você faz? O que você poderia fazer? Deixe lá no final, nos comentários, tenha certeza que você ajudará os irmãos que têm filhos.
Algumas pessoas dizem: saber de onde vem o feriado não interessa. O importante é passar tempo com a família e os amigos. O que você diria? Bem, eu diria que nós deveríamos saber sim de onde se origina o feriado, o que se comemora, para quem está sendo dedicado aquele dia, para que assim nós possamos saber se realmente aquele feriado agrada a Deus ou deixaria Deus triste. Então, quando nós analisamos que tipo de feriado está sendo comemorado, temos certeza que nós não vamos errar com respeito ao nosso Deus Jeová. Resumo: Jeová quer que tenhamos bons momentos com nossa família e nossos amigos, mas Ele também quer que a gente não comemore feriados que desagradam a Ele. Revisão: que perguntas podem nos ajudar a saber se um feriado desagrada a Jeová? Então a resposta é: porque muitos feriados não agradam a Jeová. Como Jeová se sente sobre feriados que dão honra exagerada a humanos? Será que faz diferença o modo como as pessoas agem em certos feriados? Então essas são as 3 perguntas. A segunda pergunta: como podemos ajudar nossa família e nossos amigos a entender por que não comemoramos alguns feriados? Então a resposta: percebemos no vídeo, seja respeitoso ao explicar no que acredita, que a irmãzinha ela foi bem amorosa ao explicar aos seus pais no que ela acreditava e por que ela não iria comemorar mais essas datas. E ela escreveu até cartas para que pudesse mostrar e confirmar o amor que ele sentia por seus pais. Então é exatamente assim, né, que devemos explicar para os nossos parentes com amor, carinho, não obrigar as pessoas a aceitar aquilo que nós estamos acreditando, mas por meio do nosso comportamento, de nossas atitudes, nós possamos mostrar que realmente o que estamos aprendendo é o melhor modo de vida. A última pergunta: como sabemos que Jeová quer que a gente seja feliz e se divirta? Então a resposta se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 15. Eu recomendei a alegria. Então Jeová ele deseja que nós sejamos alegres. E nós podemos fazer isso por não participar de feriados que comemoram ou que traga muita honra a homens e deixem Jeová triste. E uma maneira de nos deixar alegre é por ser hospitaleiro com nossos irmãos, ajudar nossos irmãos na fé, dar presente para os filhos, né, independente da data. O importante é dar decoração para que assim possamos mostrar que realmente amamos as pessoas e queremos deixar Jeová feliz. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final desse vídeo. Espero que possa, de alguma forma, facilitar a sua preparação do livro Seja Feliz para Sempre. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.